E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão que fala sobre colisões. A questão diz o seguinte: no dia 4/7/2010, uma emissora de TV apresentou uma matéria sobre uma sacola que foi encontrada na rodoviária de São Paulo, com suspeita de conter uma bomba em seu interior. A polícia foi acionada e a equipe do GAT, Grupo de Ações Táticas Especiais, usou um robozinho para retirar a sacola do local e em seguida fazer os procedimentos de desativação do projétil. Ao ser detonado, supõe-se que 3/5 da massa do artefato foi expelida com uma velocidade de módulo 40 metros por segundo. A outra parte foi expelida com uma velocidade de módulo e aí a gente tem que definir. Na verdade, assim, se a pessoa está calejada já com esse tipo de questão, ela resolve rapidinho. Como assim, senhor? Eu sei que eu tenho ali o tal do projétil, né? Eu sei que eu tenho ali o tal do artefato ali. Deixa eu trocar a cor da caneta aqui para ficar melhor. Esse artefato, né? Ele vai se dividir em dois pedaços, como a questão fala ali, 3/5 e 2/5, e esses pedaços vão acabar andando para lados diferentes com quantidades de movimento iguais, né? Quantidades de movimento para lados diferentes, mas iguais em módulo, tá? E aí a jogada é eu entender isso, que a quantidade de movimento do pedaço que vai, por exemplo, para a esquerda é igual à quantidade de movimento do pedaço que vai para a direita. Tanto faz qual vai para a direita, qual vai para a esquerda, né? E aí a gente tem essa relação das massas. Uma das massas, por exemplo, a que vai para a esquerda, vamos dizer que é a de 3/5 que a questão falou, e a que vai para a direita é a outra parte que sobra, que seria o quê? 2/5, né? 2/5 é a outra parte da fração. Então, a quantidade de movimento que vai para a esquerda é a massa que vai para a esquerda vezes a velocidade do pedaço que está indo para a esquerda. A quantidade de movimento do que vai para a direita é a massa do que vai para a direita vezes a velocidade do que vai para a direita. E agora bota os valores, ó. A massa que vai para a esquerda eu estou considerando então 3/5 da massa total do projétil. A velocidade, a questão me disse que é 40. A massa que vai para a direita é a outra porcentagem, a outra fração, né? Que seria 2/5 com uma velocidade que eu desconheço. 3/5 e 2/5 da massa, né? Então aqui é 2/5 da massa indo para a direita. Aí eu faço alguns cortes necessários, tipo esse M seria um valor representando a massa, esse 5 da fração que aparece dos dois lados, e o que me sobra é aquilo ali, né? 3 vezes 40 igual a 2 vezes V. 3 vezes 40 dá 120 e aquele 2 passa dividindo. 120 por 2 dá 60 metros por segundo. É a velocidade que o outro pedaço acaba andando então para o outro lado. E é isso, está respondida a questão, fica ali a alternativa D para essa questão. Só para te entender por que a gente pode dizer isso aqui, que elas são iguais, rapidinho, é o seguinte. A questão está respondida, mas só para não ficar aí um buraco na explicação. A gente pode dizer isso porque a explosão, por mais que não seja uma colisão, né, é uma explosão, o termo colisão é um termo genérico que a gente usa, tá? E a explosão, ela acaba tendo a presença de forças que a gente considera apenas forças internas. Como assim? Uma força interna é uma força do sistema que vai empurrar as diferentes massas do sistema, ou puxar, tanto faz, agir sobre as diferentes massas, exatamente com a mesma intensidade e durante o mesmo intervalo de tempo. Tá? E isso a gente vai considerar então como uma força interna. Então, quando ocorre uma explosão, essa explosão aqui, né, ela vai empurrar com a mesma força esse projétil para cá e esse projétil para cá, tá? Isso vai fazer então com que a gente tenha uma igualdade de impulso, o impulso que os dois projéteis, por mais que as massas sejam diferentes, o impulso que eles vão receber são iguais, porque lembra que impulso é o produto da força vezes o intervalo de tempo. A explosão ela vai agir durante o mesmo tempo para os dois, então o impulso tem que ser igual. E consequentemente, se o impulso é igual, a variação na quantidade de movimento deles tem que ser igual. Eles têm que receber a mesma variação de quantidade de movimento. E aí por isso que no final das contas a gente não pode dizer que a quantidade de movimento final deles é a mesma, porque no início eles estão juntos e vão variar para um fim
igual, porque a mesma variação é tudo simétrico aqui. Espero que eu tenha sido claro para vocês, espero que vocês tenham gostado e entendido a resolução. Muito obrigado por assistirem até aqui, fiquem ligados aí nas próximas resoluções. Era isso, bons estudos para vocês e tchau, tchau!